Noite, já chegou a gente aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Thay. Boa noite, Guzmão, Sniper. Vamos embora para mais uma live. Bora lá. Segunda live da nossa sequência aí, que a gente vai fazer essa série de lives. Estamos na segunda série de lives aí sobre psicologia de mercado, psicologia de trading. O pessoal gostou bastante da primeira. Já está chegando em quase 1.000 visualizações agora. Olha, coisa boa. E vamos dar continuidade aí para tentar, na verdade, um bate-papo, né, que a gente está tendo com o pessoal. Não tem nada super programado aqui, nada Realmente não. editado, é somente o nosso compartilhamento, né, de experiência de mercado com vocês, e tanto experiência de mercado como leituras e experiência de terapia, enfim, tudo que a gente puder agregar a quem está começando ou a quem já está na estrada, mas também precisa de uma orientação, uma luz, uma experiência de outras pessoas em relação à psicologia, que é um assunto super complicado, complexo, na verdade, não é nem complicado, é complexo. E aí, e também pouco falado, né, no cenário aí do mercado. Tem pessoas que a gente conta nos dedos que falam sobre psicologia aqui no Brasil, de trading especificamente. Tem pessoas muito boas, claro, mas assim, trader mesmo que vive disso e está todo dia ali com a pele em risco e que está comentando sobre psicologia, é bem difícil. Normalmente as pessoas só estão focando aí em operacional, a dica tal, setup tal para você passar em mesa, enfim. E todo mundo esquece que por trás de uma boa técnica também tem que ter uma excelente mentalidade, né? E é isso que a gente quer falar aqui e trazer essa importância, porque é um assunto essencial. É uma coisa que não anda no trading. O trading ele não anda, na verdade, sem essa questão psicológica muito bem fundamentada, uma consciência, acho que eu chamo de consciência mesmo, uma consciência muito bem desenvolvida do trader sobre a sua própria psicologia, sobre as suas emoções, e pouca gente foca nisso. Mas é isso. Então, primeiramente, para a gente começar, né, a bater o papo de hoje, eu queria saber de vocês, aí no chat, se vocês têm algum tipo de experiência com medo ou ganância. Algum de vocês aí sente medo ou tem problemas em querer ganhar demais quando está no mercado? Eu acredito que o medo é o fator que mais incide hoje nos trades. Pelo menos tem gente que vem falar comigo no Instagram. Muita gente chega. Eu tô com medo de clicar, eu não sei o que é que eu faço, porque eu já levei muito loss e aí bate o medo. Como é que eu faço para me livrar disso? Não sei se Thay, você tem. eu acho que ninguém aqui tem medo, não, viu? Porque tá todo mundo caladinho. Acho que é só nós dois temos medo mesmo de operar, Sério, hesitar, né? Tem problema com ganância. ninguém tem, ou já passou por isso. Pelo menos no começo eu sei que vocês são tudo experiente e tal, mas vocês não têm, né? Tipo, chega na hora de clicar, dá aquela hesitação assim, caramba, já levei um lote, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu diminuo o lote? Aquele sentimentozinho assim, que faz você parar para pensar se entra ou não. Rapaz, medo zero. Vamos lá. Então, quem que é? Luiz falou que tem medo zero, Ganância. tem ganância. Vamos lá. Pois é, das duas, uma. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se uma anda separada da outra. Talvez andam juntas, eu não sei. Quem Pois é. sabe? Ô, pessoal, é muito importante vocês participarem, porque esse bate-papo aqui é de trader para trader, é todo mundo participando, dando a sua opinião, isso é muito importante. Porque o que eu falo, a Thay fala, não é sentença, a gente quer ouvir de Exato. vocês também, né? O que vocês
falam sobre esses temas também. É lógico, eu tenho a minha opinião, a Thay tem a opinião dela, mas queremos ouvir de vocês, até para ver se a nossa opinião é isso mesmo, né? Ou se só acontece com a gente ou com outras pessoas também, né? Rapaz, tem alguns até que... Medo de perder, super dedo mole, medo de ficar de fora, clicar a todo momento, ixi. Ansiedade, Ricardo... ansiedade já é outro assunto. O Ricardo falou que hoje em dia é um certo receio, né, medo? Então é um medo pequenininho, né? O receio aí. E medo, às vezes, o Raniel também falou, olha. Deixa eu ver aqui. Medo de ficar de fora, o FOMO. Medo de pegar a operação, estando dentro. Então tá hesitando. Não deixa de ser, né? Com certeza. E eu tenho uma opinião muito dura a respeito disso, viu? Para te falar a verdade. Não, as opiniões do Guzmão aqui todo mundo já percebeu que o militarismo ainda corre na veia, hein? Aqui, tá correndo. É isso mesmo. Bora então começar a conversar aí sobre isso. Eu posso já começando dando minha opinião? Vai lá. A minha opinião é um pouco bem firme e depois eu vou justificá-la, tá bem? Vamos lá. A capacidade do trader de negociar, no meu entender, é se ele sente medo ou não sente, ou que grau que ele sente medo. Ou seja, o que eu quero resumir aqui em uma palavra. Se o trader tem medo, ele não sabe negociar. Ele não consegue negociar. E se ele não consegue negociar, ele não vai ter sucesso. Agora, se ele tem um pouquinho de medo, né, igual o nosso colega falou ali, talvez tenha que ajustar algumas coisas, porque a sua capacidade de operar está ligada se você tem ou não tem medo, ou em que grau de medo que você sente hoje, né? Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo nenhum de negociar. Nenhum. Zero. Por quê? Porque hoje eu tenho uma estratégia totalmente consolidada, eu conheço os meus números, etc. Mas eu quero falar aqui para chegar nesse ponto. Que, na verdade, Otávio e demais aí, colegas, a gente não teme ao mercado, não. O que nós tememos é a nossa capacidade de fazer o que tem que ser feito sem hesitação. Na verdade, o mercado ele é neutro, ele não é carregado de carga positiva e nem carregado de carga negativa. Essa carga positiva ou negativa, quem coloca no mercado somos nós. Então, na verdade, nós temos medo de nós mesmos. Medo de não conseguirmos, medo de errar, medo de fracassar, medo de não agradar e por aí vai. Então, o medo, como eu disse, ele nasce de nós, não do mercado. Porque um movimento de alta para alguém que sinta medo pode ser um movimento excelente de alta para mim, sem ter nenhum tipo de hesitação. Mas lá no passado, você um dia fez uma operação num setup tal que te remete a esse setup que não deu certo e você sente medo, hesita de entrar ali. Então é você que colocou essa carga negativa nessa operação. Por exemplo, quando nós enfrentamos os riscos conhecidos, vamos colocar assim, que é uma operação que você sabe que já tem alta probabilidade de dar certo, o que acontece? Nós temos um aumento de atividade nas áreas do nosso cérebro, é aquela área de recompensa do cérebro, ou seja, essa operação é linda, essa operação é excelente. Você automaticamente é injetado de adrenalina nessa área de recompensa do cérebro. Você não vai ter medo, porque você já conhece aquele caminho. Mas quando você tem que fazer uma operação sem que você não sabe nenhum dado daquela operação, se você não estudou aquele tipo de setup, vamos colocar setup entre aspas aí, se você não tem este tipo de setup qualificado, quantificado, de forma de
de ter a probabilidade dele de dar certo, você começa a sentir medo. Por quê? A amígdala, ela vai ser acionada no momento que você sente medo. E esse medo, essa amígdala sendo acionada, vem tudo aquilo que é a fuga. Você quer correr, você quer resolver o problema. O nosso instinto animal, né, ele entra em cena, porque você não tem um controle da situação. Então, ou trava, né? Também. Ou trava. É correr, atacar ou travar. Realmente, é isso mesmo. Né? Ou seja, se você não tem o controle do seu operacional, certamente você vai sentir medo a todo momento. Todo momento. Então, primeiro, eu quero dizer que você tem que ter o controle operacional. Então, você ter um conhecimento seguro, estatisticamente delineado, estatisticamente comprovado. Se você não tiver, você tem medo. Agora, quando você tem, você age sem medo, porque você sabe que a probabilidade está a seu favor. E o nosso mercado aqui é de quê? Pura probabilidade. Então, só para eu acabar aqui essa minha fala nesse primeiro momento, eu posso trazer um resultado de quê? Eu posso resumir isso em quê? Que afastar o medo com a confiança no seu operacional é o segredo de ganhar dinheiro. É o segredo de você ter sucesso no mercado financeiro aí. Você quer falar alguma coisa? Depois eu volto falando mais sobre medo. É uma outra opinião também que eu tenho. Eu concordo plenamente com o que você disse agora. E ainda adiciono um tópico. Eu acho que, além, né, disso que você frisou bastante, que é o conhecimento operacional, a gente também tem... Eu acho que tem duas vertentes principais, assim, pelo menos que vem na minha mente agora. Duas vertentes principais desse medo, no caso da hesitação, né, de fazer o trade, que a primeira é um trauma. Seria, como alguém falou aí, no caso seria um tipo de trauma que você está com medo de entrar por experiência passada, seja, como você falou também, ou de alguma vez que você viu aquele setup, de algum tempo atrás, ou até o último loss que você tomou no dia ou no dia anterior, enfim. Ou se você vem numa sequência de loss, tudo isso já está introjetado e aquilo gera um medo de você repetir aquele comportamento. De você, Otávio, só para contribuir aí na questão de que o meu operacional, eu sempre falo que é o quê? Eu posso acertar 20% das operações que eu vou ganhar dinheiro. Eu vinha na sequência ruim de operações negativas, igual eu já expus aqui na live passada. 7 operações seguidas. Mas eu tinha o conhecimento da probabilidade dos números do meu operacional. Eu sei que, mesmo errando, mesmo eu perdendo em 2, 3 dias seguidos, eu conheço a estatística do meu operacional de forma com que eu sei que eu vou recuperar. Então, de forma alguma, eu tive medo, eu não tive receio, eu não tive aquele pensamento, nossa, eu vou desistir. Não. A gente fica, claro, com um sentimento de que, pô, que isso, não está dando certo. Mas, no fundo, a gente é confiante porque a gente tem esse controle do nosso operacional. Né? Então, assim, se você sabe que a estatística do seu operacional é X, cara... Isso já elimina, né? Essa vertente do medo. Já isso, justamente. Mas exatamente, isso que eu ia dizer. Esse é o primeiro... Uma das vertentes. Uma das vertentes, que é o que muita gente sente. Eu tô com medo porque eu levei um loss. Beleza. Mas isso aí é só a primeira camada. Né? O que tem depois disso é justamente o que você falou, é o que embasa tudo. É o desconhecimento do operacional, né? Se você não tem pleno domínio, pleno conhecimento e mais experiência em cima desse operacional, você
vai necessariamente passar por esse medo. Porque esse medo ele só pode ser mitigado quando você tem domínio de um operacional lucrativo e experiência sobre ele. Porque quando você tem só o domínio, conhecer um operacional lucrativo, massa, sem aplicar, legal, estou começando agora. Você ainda não sabe como é que ele vai se dar no mercado, os altos e baixos, tá? Você não tem. Então, você precisa ter o domínio, mas você precisa ter a experiência. E é por isso que o mercado é um jogo de longo prazo. Porque quando você está há tempos e tempos no mercado, você vai passar por essa montanha russa, às vezes, e você vai saber que o seu operacional aguenta aquilo ali. Como é que ele se comporta numa sequência de erro, que é o que o Guzmão acabou de falar. Então, ele sabe disso. Por quê? Porque ele tem o operacional e ele tem a experiência sobre isso. É o velho, né? O velho ditado, é o tempo de tela. Tempo de tela, exatamente. Então, quando você tem essas duas vertentes, você consegue superar o medo de perder. E esse medo de perder, ele vai incluir o quê? Hesitar a entrada, né? Fazer a entrada, sair cedo do trade, mexer em stop, tentar recuperar, tudo isso, você coloca num pacote só, que tem do medo, e você consegue mitigar quando você tem isso que a gente acabou de falar, operacional, mais experiência, mais tempo de tela. Então, essa aí é a primeira dica que a gente tem que colocar a vocês para contribuir, é justamente isso. E é que ele está falando, a autoconfiança vem com essa soma, exatamente. Essa dupla, ela traz autoconfiança para a gente e mitiga toda essa questão do medo, na minha opinião. Outra questão que eu acho interessante a gente frisar, que também tem a ver com algo que você falou aí no meio da fala, é sobre o medo, ele está atrelado também a uma equação que a gente faz na nossa cabeça, que a gente meio que iguala medo, aliás, a perda ao erro. Acho que isso tem que ser também falado. A gente iguala a perda ao erro na vida. Só que no mercado financeiro, isso não pode acontecer. Porque perda é diferente de erro. A perda no mercado, a gente precisa ressignificar esse nome. Não gosto muito dessa palavra, mas a gente precisa ressignificar mesmo essa perda para colocar ela como algo diferente de erro, porque aqui a gente vai errar, mesmo quando a gente executa o nosso operacional do jeito que ele tem que ser executado. A gente pode errar também e vai errar. Então, se a gente coloca a perda no mesmo patamar que o erro, a gente vai fazer o quê? Evitar perder. E aí é que mora o perigo. Se a gente começa a evitar perder, ferrou tudo. Então, você tem que ressignificar isso e você tem que abraçar a perda. Isso é que é difícil. A maioria não consegue. Abraçar a perda e ver a perda como um fator normal nesse trabalho. Não que a gente vá banalizar a perda. Aí é diferente. Mas a perda que ela é planejada, que ela está dentro do seu planejamento, da sua estatística, como normal, que dá para você recuperar, aí ela precisa ser normalizada, mas não banalizada. Eu acho que isso é bom frisar. Então, diferenciar aí perda de erro. Se você conseguir fazer essa mudança de pensamento, né, de pensamento na sua cabeça, você já consegue dar muitos passos à frente. A questão da perda, a gente pode pensar muito a respeito de que quando você tem medo da perda, igual você hesita em entrar e não errar, e não perder, talvez você esteja arriscando mais do que você deveria. Talvez você esteja operando com a mão muito mais pesada do que você suporta. Né? Quando você tem um gerenciamento de risco sólido, e você segue o seu gerenciamento de risco, conhecendo as probabilidades do seu operacional, você encara que um erro vai te levar à perda, obviamente, mas a perda ela não vai ser significativa dentro de uma estatística matemática. E isso te deixa
tranquilo, exceto quando você está com pressa de ganhar dinheiro, isso também é uma das coisas que envolve a ganância, que nós vamos falar, ou você quer dobrar a mão para recuperar uma perda, e essa perda sim te gera dor. Mas a perda que não gera dor é aquela que está controlada dentro do seu gerenciamento de risco, né? Então, isso tudo leva a gente a sentir mais medo e medo. E pegando um gancho em relação a isso, quando a gente fala de medo, quando trata de trading, os nossos medos, eles agem contra nós. Olha só que negócio cabuloso. Quando a gente tem medo, nós vamos começar a interpretar o mercado de forma que nos cause medo, e aquilo que eu mais temia, que era errar, eu vou errar. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Me lembro até de uma passagem bíblica a respeito disso. Mas por quê? Você já está preparado mentalmente e esperando o seu erro, a sua perda. Então, quando você já está com medo do mercado, você só vai interpretar as informações que eram para ser objetivas do seu operacional de forma subjetiva, com medo. E isso, o que o nosso cérebro entende? Ele quer sentir medo, ele quer errar? Pode deixar. Você vai interpretar o mercado de forma que você vai errar. Então, se eu tenho medo de errar, toda percepção que eu tiver dentro do mercado vai ser para errar. É quando você clica, o mercado tá lindo. Você clica para comprar, ele cai. Você clica para vender, ele sobe. É justamente isso. Então, essa forma de autossabotagem é um mecanismo meio que natural do seu cérebro. Porque mesmo que o cérebro ele vai responder às emoções que você está sentindo. Se você está sentindo uma emoção de medo, vai ter medo. Agora, quando entra o grau de autoconfiança, conforme foi falado pelo nosso colega, quando o nosso nível de autoconfiança aumenta, através do conhecimento do nosso operacional, através do conhecimento das estatísticas do nosso operacional, isso é o mais importante, o grau de ansiedade, o grau de medo, o grau de confusão mental, ele diminui. Por quê? Você já sabe que vai ser ali. Igual hoje eu vou dar um exemplo de hoje. Eu estava no Discord com meus mentorados ali, eu falei, turma, o S30, ele vai chegar lá naquele tal lugar e ali eu vou vender. E tipo assim, eu esperei ele chegar lá porque, entre aspas, eu sabia que ele ia chegar lá. Por que eu sabia? Porque eu conheço o movimento do ativo. E na hora que o preço chegou em tal região, você acha que eu hesitei? Eu só fiz isso, clicar, vender. Por quê? Eu já tenho conhecimento do meu operacional, que se eu errar naquela operação, não tem problema. É mais uma operação que vai entrar na estatística. Eu vou estudá-lo, claro. Mas eu conheço também o movimento do ativo, de forma que o quê? Eu sei que esse ativo trabalha dessa forma, então eu tenho toda a probabilidade a meu favor. Eu vou clicar sem medo. Mas como que isso veio, tá? Como que isso eu consegui essa tranquilidade? Igual você falou, tempo de tela e principalmente um exercício que eu fiz lá atrás. Né? Lá atrás, qual que era? Uma sequência de pequenos êxitos. Como eu fiz isso? O meu operacional, como eu falei, eu pego no mínimo 1 para 5. Se não der 1 para 5, eu não entro na operação. Mas lá, no início, não era assim. O que eu fiz? Eu vi, através de estatística, que o meu operacional me dava no mínimo 1 para 5 em cada operação. O que eu fazia? Eu pegava 1 para 3, 1 para 3, 1 para 3, 1 para 3. Ou seja, uma sequência de acertos te leva a confiar naquilo que você está fazendo. Te leva ao êxito 1, 2, 3, 4. E quando você acostuma com o êxito, a mesma forma que você acostuma com o erro, porém do outro lado, você passa a acertar mais. Ali você vai aumentando gradualmente o seu nível de assertividade, o seu nível... agora eu começo a pegar operações de 1 para 15. Ontem em HK e hoje o S30 eu peguei 1 para 15. Ou seja, 1 para 30 em 2 dias, em 2 operações. Né? Por quê? Porque hoje eu já tenho estômago
e experiência para aguentar o preço voltando, o preço fazendo as ondas que ele vai fazer, porque 1:5, geralmente, ele vai direto no meu operacional. Agora, quando é 1:15, eu tenho que aguentar. Mas hoje eu aguento por quê? Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Então, a experiência, o tempo de tela, experiência com o seu operacional. E, gente, eu repito, estatística do seu operacional te liberta de qualquer medo. Tenha uma estatística. Saiba o que o seu operacional te dá. Tenha um dashboard para lançar suas operações e você verificar qual ativo que você é melhor. Eu tenho Tradezella, ali me dá um relatório completo, os dias da semana, os horários, os ativos. Então, isso tudo, todas essas informações, me dão suporte para eu agir de forma tranquila. A deixar o meu cérebro entender inconscientemente que, se eu errar, não tem problema. Mas nem sempre foi assim, tá, turma? Como todos aqui, tenho certeza que o meu início foi igual ou pior. Mas, com o passar do tempo, com o tempo de tela e experiência, isso vai diminuindo. Mas, de toda forma, você tem que dar ao seu cérebro, à sua mente inconsciente, informações lógicas, tem que ser informações lógicas. Não tente enganar o seu cérebro, falando assim, eu sei que esse operacional dá 1:5. Não, ele tem que ver que dá. E você só se convence com números racionais. Você vendo aquele número de forma racional, desenhado num gráfico de evolução, cara, depois daquilo ali, é só ir para o abraço. Exatamente, concordo. E é interessante, ele falou aí do aplicativo Tradezella, é muito, muito bom. Quem puder investir, porque tem um custo, né? Acredito que convertendo o valor mais básico, deve ficar uns R$200, mais ou menos. E aí, é muito bom, porque você vê as estatísticas do seu operacional, você coloca vários operacionais se você quiser, né? Se você tiver mais de um. Você vê a estatística em relação ao ativo que você opera, aos dias da semana que você é mais lucrativo, horário que você é mais lucrativo. Então, não tem desculpa. Se você não quer ter esse trabalho, né, de botar ali na planilha do Excel, ou não sabe, enfim, não mexe com estatística, igual a mim, eu odeio estatística, matemática, essas coisas. Sou de humanas. Então, um aplicativo desse é super uma mão na roda para você se conhecer. Não é tão complicado assim. Óbvio que você vai ter que investir, né? Porque a gente precisa investir. É um investimento na profissão que você escolheu. Mas vale muito a pena, porque você vai ter ali um mapa para você se conhecer e conhecer como é que você opera e fazer os ajustes necessários para que você consiga ir melhorando isso. Se eu vejo que eu estou toda segunda-feira, se eu operar segunda e sexta-feira, eu só me ferro, só levo loss. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Elimina segunda e sexta-feira, opera só terça, quarta e quinta. Isso já é uma dica, né, para você ir aprimorando ali como é o seu comportamento. E isso vai lhe dar mais confiança. Por quê? Porque você está conhecendo suas estatísticas, certo? E mesma coisa no operacional. Procura um operacional, tem milhares por aí no YouTube, enfim, quem você segue, eu, Guzmão, qualquer pessoa que você goste e acha que se identifique com o operacional, pegue aquele operacional, pegue 30 dias ali no Tradezella, faça um teste em conta demo, que seja, qualquer coisa, e veja como é que você se sai com aquilo, como é que está a sua taxa de risco-retorno, de acerto, enfim, tudo isso. Tradezella é isso mesmo o nome. Depois a gente pode passar o link aí, mas é só colocar lá no Google que você acha. Então, essa é uma dica de ouro aí, para quem não conhece, né? Que está até ficando bem divulgado, mas para quem não conhece, é uma ótima dica para vocês usarem a estatística ao favor de vocês, certo? E a gente pode também, outra coisa que eu esqueci de falar, que eu até tinha notado aqui, é sobre avaliação psicológica pré-mercado. É uma coisa que eu acho super importante. Sei que
quase ninguém faz. Mas, assim, é como, tipo, tenha um diário de trade específico para psicologia. Se você tem problemas com o psicológico, você tem medo, você tem ganância, se você tem dias de fúria com frequência, pega um caderninho, um diário, uma coisa só para avaliação pré-mercado, avaliação psicológica. Quando você começar, antes de você começar o mercado, você abre aquilo ali, antes de abrir o mercado, abrir o gráfico, você abre aquilo ali e coloca. Como é que você está se sentindo no dia? Como é que foi sua noite de sono? Você bota algumas perguntas. Como é que foi sua noite de sono? Você está com algum problema familiar, emocional, brigou com um parceiro, enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido? Como é que você está se sentindo fisicamente, certo? Mentalmente, enfim, algumas perguntas que você preenche. Ali no final você vai analisar e vai dizer, rapaz, o negócio não está muito bom não. Você faz perguntas objetivas. Responde aquelas perguntas, todo dia, as mesmas coisas. No final você vai ter um diagnóstico ali. Tá legal ou não tá? Pode até colocar, sei lá, pontos em cada pergunta, se tá bom, se tá ruim, enfim. Arruma uma forma de você mensurar como é que você tá ali no dia. Como é que você vai começar aquele dia. E quando você vê se o seu diagnóstico não é bom naquele dia, se você dormiu mal, se você, sei lá, bebeu na noite anterior, se você brigou e você não está no seu melhor dia, não opera. Você sabe que assim, se você for operar num dia que você não está bem, você já vai estar suscetível a todos os tipos de emoções ruins, seja medo, seja ganância, seja vingança, raiva, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de emoção que vá alterar o seu raciocínio e vai tirar você, né? Vai fazer o sequestro da amígdala, vai estar muito mais fácil de aparecer se você não tiver num dia favorável, certo? Então, isso também é uma dica que eu deixo para vocês. E quem tiver esse tipo de problema, aplique, porque faz toda a diferença. Você vai evitar muitas perdas dessa forma. Sem dúvida alguma. Conforme nós falamos aqui, né, do TradeZella, eu acho, Otávio, que se o cara escolheu ter a profissão de trader ou qualquer outro tipo de profissão na vida, você tem que investir em conhecimento, obviamente, mas você tem que investir também nas ferramentas necessárias para você fazer bem, né, o seu mistério ali. Por exemplo, eu sempre falo, um trader, ele não pode operar com uma tela só. Principalmente nós que operamos com o TradeView e o MetaTrader 5. E não tem como eu colocar isso na tela do computador. Eu preciso colocar, no mínimo, né, dependendo de quantidade de ativo, pelo menos 3 telas. Ah, eu não tenho condição, pelo menos 2. Você vai precisar disso, né? Que a gente faz o desenho em um e opera efetivamente no outro. Então, 2 telas é extremamente necessário. Eu vejo toda a diferença quando eu coloco assim. Pois é. E eu tô já vendo que eu tô precisando de mais uma. Eu tenho 4 telas. Eu tenho uma de frente, 2 de lado e uma em cima. São de 29 polegadas aqui, widescreen. Então, já tem que ser assim. Por quê? Eu gosto de... É como se eu estivesse dirigindo um carro. Estou olhando para frente, olho para o retrovisor, que são os gráficos do lado, e olho para frente no retrovisor interno, que é o meu ativo de referência, que é o DXY, por exemplo. Então, eu gosto de estar bem situado. Outra coisa que mudou meu jogo também foi saber as estatísticas. Né? E as estatísticas antes eu fazia em planilha. Hoje não. Descobri essa ferramenta, o TradeZella, ali me dá uma estatística de tudo até jeito. Até do horário, quanto tempo da operação. E se você começou a perder a operação, depois ela voltou e te positivou, ou se você começou positivo, ela negativou e te estopou. Isso tudo ele te dá, cara. Então você tem que ver, talvez ali, estou segurando demais, eu estou querendo para 15, mas está voltando tudo e me pegando zero. Eu vou saber isso. O ativo que dá isso, o ativo que não dá. Então, você trabalhar com ferramentas para te dar isso, acaba que vai te trazer uma segurança para você operar também.
investir no aspecto psicológico, para mim, é muito importante. O autoconhecimento, através da terapia, é muito importante. Né? Quando eu falo isso aqui, turma, eu invisto nisso tudo que eu estou falando. Em psicologia, através da terapia, através de leitura de livros. Eu leio... eu estava olhando de 2019 para cá, só de livros que eu li a respeito de mercado financeiro e mentalidade, foram 45 livros de 2019 para cá. Por quê? Eu queria melhorar nesse aspecto, eu precisava melhorar. Né? Então, assim, eu busquei ferramentas. Investimento. Sim, é investimento. E, claro, é investimento financeiro? Sim, também. Mas não é por isso. Melhor tipo de investimento, diria eu. Melhor tipo de investimento, sem dúvida alguma. Né? Então, assim, temos que investir em ferramentas que vão nos ajudar a ter esse tipo de autoconfiança. E agora, tá, acho que é bom a gente falar sobre ganância um pouquinho, que daqui a pouco está dando a nossa 1 hora de live. E alguém falou sobre medo e ganância de forma separada. Eu entendo que um anda junto com o outro. Por que um anda junto com o outro? Da mesma forma que você hesita para entrar em operação, você quer segurar a operação demais, quando não é para segurar, quando não é para fazer isso. Ou seja, você erra. Quando começa a acertar, seu olho já fala assim, nossa, agora eu sou bom, eu sou o cara, eu vou deixar 1 para 20. Num alvo técnico de 1 para 3. E o que acontece? Ele vai te estopar e vem de novo o sentimento, eu errei, eu perdi. Então, a ganância e o medo, ela entra nesses dois aspectos. E ganância, na minha opinião, não é só para quem está ganhando dinheiro, não. É principalmente para aquele que está perdendo. Você, às vezes, tem a necessidade de recuperar um loss aumentando a mão. E quando você começa a ver os números aumentando ali, fala, agora eu quero mais, agora eu vou recuperar tudo nessa operação aqui. A ganância bate. E, na verdade, isso está reforçando o medo, porque inconscientemente seu coração dispara, é aquele que te prepara para a fuga, né? Você é acionado na amígdala ali, você fica ali, nossa, ansiedade, isso não é um sentimento de trader profissional. Então a ganância ela entra tanto para quem não ganhou dinheiro no mercado como para aquele que já ganha dinheiro no mercado. Por quê? Quando você começa a ter uma assertividade maior das operações, seu ego pode inflar. No sentido de que eu sou muito bom, eu sei o que eu faço isso aqui, então eu vou entrar em qualquer coisa. Não, essa operação aqui está mais ou menos, deixa eu entrar nessa mais ou menos também. Né? Então, isso tudo te leva a agir dessa forma gananciosa. Aí eu estou vendo aqui, como evitar a ansiedade de poder entrar em operação? Conhecendo o seu operacional. Se o seu operacional não te fala que é para entrar naquele local, você não vai entrar, você vai ficar tranquilo. Porque a ansiedade só entra pelo medo de ficar de fora. Aí é outro aspecto também, mas tem a ver com medo. Medo de perder oportunidade. Por quê? Não tem um controle total do seu operacional. Isso tudo a gente vai voltando sempre aqui. Você desenrola, depois enrola de novo e volta no mesmo lugar. Mas a questão da ganância, para mim, tem esses dois aspectos. Eu já fui ganancioso no sentido de querer ganhar muito e perder as operações, voltarem e me pegar no zero ou no stop loss. Né? Eu não uso muito no zero, só quando eu vou pegar uma operação para 15, já deu 1 para 7, eu coloco no zero, tranquilo, claro, óbvio, não sou bobo. Mas já perdi várias, porque a ganância me pegou. Por que a ganância me pegou nesse sentido? Eu queria recuperar. Eu queria passar na mesa proprietária com uma operação. E isso, a maioria das vezes, isso vai te levar a um caminho do erro, que vai levar à perda e que vai levar a esse ciclo vicioso de sentimento de medo, perda, ganância. Medo, perda e ganância. Eu também concordo e digo mais. Acho que meu maior problema assim no mercado nunca foi o medo, sempre foi a ganância. Acho que desde que eu entrei, assim, acho que tudo tem perfil, né? Tem pessoas que têm mais perfil
Assim, a ganância nesse aspecto, no caso, né? Porque, na verdade, tudo tem o mesmo fundamento. Mas, assim, o tipo, né, de comportamento mais levado pela ganância. Porque querer ganhar mais, eu nunca tive medo de clicar. Então, na verdade, o meu problema era clicar demais, ou clicar, enfim, na hora errada. E aí, e também o que o Osmão acabou de falar, esticar demais a operação. Talvez excesso de confiança, às vezes, ou querendo recuperar também perdas. Isso é muito comum, muito, muito mesmo. Então, quando a gente passa por uma sequência de perdas, por exemplo, a gente tem essa tendência de querer esticar mais a operação. Se você está ali tranquilo, seguindo seu operacional, está com uma sequência de ganhos, por exemplo, é mais fácil você continuar na disciplina. Porém, ainda existe a possibilidade, né? Tem gente que tem aquela tendência de quando você está na sequência de ganhos, você não aceitar a perda. Também tem isso aí. São muitas nuances, muitas. Então, aquele dia de fúria, ele acontece muito também quando você está na sequência de ganho, né? E você acaba não aceitando mais perder, porque você está muito eufórico, muito ganancioso, agora eu só vou ganhar. Então, quando você leva uma perda, você não aceita. Aí você faz o quê? Entra a raiva e começa a querer recuperar tal, aí pronto, ferrou tudo. Aí já perde tudo que você ganhou. E, então, isso é uma das vertentes aí. Otávio, só coloca para mim esse comentário do Agostinho aí, por favor. Deixa ele fixado aí para mim. Depois eu quero falar sobre ele. Pode continuar. Então, então essa questão da ganância, eu tenho bem propriedade para falar por isso, porque eu também passei e, às vezes, eu passo. Ninguém está livre disso, não. Às vezes a gente se deixa levar por esse sentimento também de querer... principalmente pelo excesso de confiança, ou achar que o mercado pode dar mais do que ele realmente pode. Então, isso leva a um erro até técnico, porque você, às vezes, deixa de fazer aquela análise fria e técnica e começa a pensar mais pelo lado emocional. Então, isso vai levar a um erro técnico. Então, como eu estava falando, são várias nuances do que a gente tem sobre medo e sobre ganância. A gente nem consegue, eu acho, assim, abarcar tudo aqui sobre as duas situações, mas a gente está tentando aí falar o máximo possível. E pode falar aí sobre o comentário, então, para a gente... Tá, deixa eu só colocar um outro ponto que eu acho interessante. O cara se comparar com o coleguinha do Instagram que pega 1 para 15, 1 para 20, o cara que ganha muito dinheiro, tal. E ele querer fazer isso sem a experiência dessa pessoa. Eu falo isso que meus alunos, eles ficam tentados de pegar operações de 1 para 15, igual eu pego. E eu explico. Você é proibido de pegar mais do que 1 para 5. Por quê? Eles não entendem, ou querem fazer igual eu faço, a questão do êxito gradual. Isso é muito importante, Thomas. Se você não tem conhecimento, não tem segurança ainda para fazer operações como o seu mentor, ou com aquele cara que você é fã do Instagram que posta as operações, você não pode fazer isso por enquanto. Respeite o seu conhecimento, respeite o caminho que você está trilhando, para que você possa fazer. Não se compare. Cada um tem seu tempo. Cada um vai fazer as coisas do tempo certo. E depois você vai acrescentando risco-retorno aí. Agora, eu achei muito bacana esse comentário do Agostinho aí, porque, Agostinho, meu amigo, é o seguinte, eu tinha o mesmo problema que você. Por quê? Olha só para você ver. Isso depende muito vamos colocar assim, de quanto de dinheiro você está acostumado, tá? a lidar no dia a dia. Por exemplo, se você tem sua hora trabalhada aí no mercado tradicional, se vamos supor, R$500 a sua hora, você não vai querer entrar para o mercado, mesmo que seja aprendendo, para ganhar R$50 a hora.
Por quê? A hora, sim, na questão de operações. Por quê? Poxa, não vale a pena você dedicar todo aquele tempo para você ganhar R$ 50. É melhor você ficar no mercado convencional que você ganha R$ 500 na sua hora. Né? Era o meu caso, porque antes de investir completamente no mercado financeiro, eu sou advogado. E eu recebia honorários ali de milhares de reais, vamos colocar assim. E ganhar 50, 100 reais no dia, igual eu comecei fazendo isso, para mim, eu não levava a sério o mercado. Por quê? A ganância, ela vinha, poxa, eu tenho que pelo menos segurar essa operação para ela ir mais longa, para me dar um dinheiro maior. E isso tudo me fez com que eu quebrasse mais ou menos 15 tentativas de passar numa mesa aqui no Brasil. Por quê? Eu só poderia operar com 0,06 com microcontratos de Usatec. E eu tinha que conquistar $1.500, se eu não me engano, para passar nessa mesa. Resumindo, eu tinha que fazer 400 mil operações para passar na mesa. E como eu não tinha paciência, eu não conservava. Eu vou entrar em uma, ou entrar em outra, tudo ao mesmo tempo, para me dar pelo menos ali $200 no dia. E isso me fez quebrar 15 tentativas. Foi quando eu passei, eu falei, eu não tenho condição de ter uma conta de $200 mil. Mas a FTMO, ela quer me dar uma conta de $200 mil, porque eu não vou passar. Então, quando eu comecei a trabalhar com números maiores, eu comecei a respeitar minhas operações. Eu comecei a levar a sério o mercado, porque ali eu poderia ter resultados também maiores. Se eu poderia ter o resultado maior, agora eu tenho que trabalhar direitinho, agora eu tenho que seguir o gerenciamento, porque aqui eu vou ganhar dinheiro. E eu sou bem sincero com vocês, não foi com medo de perder grande, não. Eu queria ganhar era grande. Eu sou muito... isso aqui é perfil, tá? Eu sou um perfil que é agressivo mesmo, eu sou completamente agressivo. E a minha agressividade, ela tem que encontrar um patamar financeiro que vai me deixar de forma que eu respeite o mercado, que eu respeite o meu operacional. E hoje eu posso dizer que, tendo $1 milhão em administração de várias mesas proprietárias, eu estou num nível confortável. Por quê? Eu preciso, a minha meta mensal é fazer 10% desse capital. E para mim é tranquilo. Por quê? Eu tenho um operacional que me dá até 30%, com certeza absoluta. Mas eu começo a diminuir a mão, porque 10% de $1 milhão é muito dinheiro já. Do contrário do que 10% de uma conta de $20 mil. É completamente diferente. Eu não vou levar a sério uma conta de $20 mil. Porque eu quero ganhar mais. E é incongruente. Acredito que com a maioria das pessoas que estão começando, e um dos motivos, eu acho que a maioria dos iniciantes não leva o mercado a sério no início, como profissão, porque está subcapitalizado. E aí é como você acabou de falar. A subcapitalização, ela leva a gente à ganância e à falta de disciplina. Até porque não tem como você ver um resultado decente sem alavancar demais. A subcapitalização, ela estimula a superalavancagem. Então, você alavanca demais e acaba quebrando. Por isso que é muito difícil você conseguir pegar uma conta pequena e transformar ela numa conta grande. É o que eu falo. Eu tenho uma conta da The Fivers, ela é de $100 mil. As outras que eu tenho é de 300, 400. E tem outra de 200. Essa conta de 100, turma, você acha que eu vou pequenininho nela? Claro que não. Porque o desnível dela, para mim, é muito grande em relação às de 300 e 400. Então, nessa conta, eu chamo aquela conta da loucura. Porque nela eu vou o máximo de alavancagem que a mesa proprietária me permite. Então, nela eu faço as loucuras. Eu não opero todo dia nela. Mas no dia que eu opero pesado. Para quê? Para fazer com que aqueles $100 mil rendam conforme uma conta de 200. É errado? É. Eu sei que é errado matematicamente. Mas psicologicamente, eu estou acostumado a lidar com valores de uma conta de 200, 300 mil dólares.
Aí eu fico pensando, será que eu vou ter, se essas mesas proprietárias acabassem, todas, de uma vez, sumissem do mapa, como é que ia ter $1 milhão para operar? Será que eu pegasse uma conta minha de $20 mil que eu tenho ali reservada para isso quando acontecer? Como que eu vou operar? Eu vou respeitar? Aí existe esse outro passo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acostuma também com o que é bom, né? Acostuma com o ruim, mas com o que é bom também. E isso pode fazer com que eu tenha movimentos gananciosos para eu manter o mesmo padrão, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso. Numa conta de $200 mil na FTMO, lá quando eu fui top 1, era a conta de $200 mil. Eu fiz $80 mil nessa conta. Hoje, você acha que eu vou fazer $80 mil uma conta de 200 mil que eu tenho da FTMO? De forma alguma, porque exige muito psicológico e eu colocava em risco eu quebrar a conta. Hoje, o que eu faço? Eu aumentei o meu capital e trabalho mais leve, tranquilo. Exato. A minha meta é o quê? 10% de $1 milhão. Faço mais, mas eu tenho essa meta. E se não fizer mais, também não tem problema nenhum. Porque se eu fizer 5% ou 2%, tá ótimo pelo tamanho de conta que eu tenho, né? A subcapitalização, igual você falou, perfeito aí, Thay, te leva à ganância também. Então, Agostinho, só te respondendo, não tem nada a ver com... você não está errado, não. Eu acho que você está correto. Você tem que achar o seu nível que vai te dar respeito no mercado e de forma que vai te deixar de forma sem medo de operar também. Nem tão alto, nem tão baixo. Você tem que achar esse meio termo aí. Eu acredito que a gente precisa aproveitar, né? A gente que está aqui nesse momento de boom das mesas proprietárias, que é importante a gente aproveitar isso, porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, não tinha essa oportunidade. Hoje a gente tem. Pode ser que daqui a pouco não tenha mais, ou surjam outras coisas melhores, enfim. Mas a gente está nesse momento, a gente precisa aproveitar isso, porém também tem que levar em consideração que não é essa questão de, tem a mesa proprietária, eu vou fazer mesa proprietária, vou fazer teste e tal, não sei nem operar, mas vou fazer. Não é isso que a gente está falando também, porque senão você vai gastar seu dinheiro dando dinheiro de graça para as mesas, que é o que eles querem, e se você não tem ali um operacional comprovado, se você não tem estatística, se você não tem confiança, se você não sabe se pode ganhar. O que é que adianta? Porque as pessoas hoje só estão pensando, vou passar na mesa, passei na mesa, estou feito. Não. Você precisa pensar na mesa como uma coisa de longo prazo. Você precisa saber se manter na mesa e lucrar. Não é só passar. Então, observa gerenciamento, observa tudo que envolve se manter a longo prazo no mercado. E aí entra uma questão, vocês estão falando, vendo aí o Guzmão falando de contas de 1 milhão, enfim, sob gestão, contas de 200 mil, 300 mil, enfim. É uma realidade um pouco distante para muita gente aqui, mas lembrando de uma coisa, a mesma pessoa que opera uma conta de 10 mil, 50 mil, 200 mil, opera 1 milhão. A mesma pessoa. Porque o que vai diferenciar é somente a sua disciplina e sua experiência no mercado. Então, não tem diferença. Não tem diferença para uma pessoa que opera pequeno para uma pessoa que opera grande. Se for consistente. Se você é consistente no pequeno também, pequeno entre aspas, né? Porque a gente está falando aqui que existe dificuldade no muito pequeno. Mas, assim, uma conta de 50 mil, vamos dizer, a partir de 10 a 50 mil, já dá para você ser consistente, dependendo da sua mentalidade em relação ao dinheiro, de quanto você está acostumado. Então, se você tem capacidade de gerir uma conta com um bom gerenciamento nesse nível, você tem para 1 milhão também. Só que a diferença é que sua consciência, seu nível, né, seu termômetro financeiro ainda não chegou lá. Mas isso é uma questão de tempo e de paciência, porque você também não pode pular etapas.
né? A gente precisa saber qual é o nosso nível e ir galgando aí esses degraus aos poucos. Mas a base dele você precisa construir assim que inicia, que é levar o mercado a sério, levar com profissionalismo, procurar suas estatísticas, procurar seu operacional e alinhar seu psicológico para sustentar isso. Porque garanto a você que assim que você tem tudo isso, a base feita, a curva de crescimento ela é exponencial a partir do momento que a gente tem acesso à mesa proprietária, certo? Então, tudo isso tem que andar alinhado para você conseguir subir. Então, não tem pressa. Não tenha pressa em querer arranjar capital muito grande que você não aguenta. Tenha pressa em alinhar toda a sua base primeiro, certo? Eu acho que eu acredito muito nisso. Sim, a gente poderia até falar sobre mesa proprietária depois, né? Acho que seria um assunto bem bacana. Sim. E existe a possibilidade, turma, de você fazer um plano. Eu sempre, no final da mentoria, na última aula, eu passo um plano de aprovação para os meus alunos ali. O que é esse plano? Você adquire uma conta numa mesa proprietária, por exemplo, da Fundenest. Hoje eu estou indicando muito a Fundenest, que ela te dá 15% de participação nos lucros já na fase de desafio. Ou seja, você compra uma prova de $50 mil, que é mais barato, e quando você é aprovado e tem resultados no primeiro mês, você tem o valor investido da sua conta devolvido, mais 15% do valor de, vamos supor, 50 mil de participação nos lucros da fase de desafio. Com isso, você já consegue adquirir uma nova conta dentro da Fundenest ou então em outra empresa de $200 mil. E isso você vai comprando uma acima da outra. Existe um plano para fazer isso. Mas o segredo é esse. É respeitando o seu tempo e você conquista e sempre reinvestindo, né? Reinvestindo em mesa proprietária, para você ter um capital maior. Reinveste, reinveste, reinveste. Na hora que tiver chegar um patamar, fala assim, eu não preciso fazer teste, agora eu só tenho que administrar isso aqui. Tá? E só respondendo a pergunta anterior que eu vi aí, que ele falou assim, a hora de você entrar na mesa é quando você é consistente em capital próprio, eu discordo. Porque eu não era consistente em capital próprio. Porque eu tinha medo de perder meu dinheiro, precisava do meu dinheiro. Se eu perder meu dinheiro ali, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas de casa? Como é que eu vou ter dinheiro? O que eu fiz? Comprei um teste mesmo proprietário. Cara, pode falar. Esse é um assunto bem polêmico aí, mas eu vou dar a minha opinião. Então, assim, depois que eu entreguei completamente o meu capital para minha conta, guardado, e tirei o dinheiro de uma prova ou de uma mesa proprietária, meu psicólogo fez assim, que beleza, agora você tem a condição de ter $200 mil para operar. Cara, você entrega completamente a tranquilidade na hora do jogo ali no mercado, na minha opinião. Sim, você tem que ser consistente no sentido de que, pelo menos, saber que a sua estratégia é consistente para você fazer o teste. Eu aconselho, inclusive, tira seu dinheiro e compra uma mesa que seja de $5 mil, que deve ser R$500 mais ou menos aí, em alguma mesa proprietária. E vai fazer seu game ali. Tenho certeza que, tirando o peso do seu dinheiro em jogo, você vai render muito mais. Essa foi a minha experiência. Concordo. Mas eu acho o seguinte, hoje eu tenho uma visão mais ampla em relação a isso. A primeira parte, que eu concordo com ele, que a gente precisa utilizar das mesas proprietárias, né, para ter acesso ao capital, porque ninguém, assim, acredito que muito pouca gente no mundo hoje tenha 100 mil, 200 mil dólares disponível para estar colocando em jogo, né? Então, quando você não tem essa condição e nem tem o conhecimento para lidar com isso no início, então é óbvio que não tem condições de você fazer isso. Você não sabe, você não testou sua mentalidade, seu operacional, você não tem experiência com aquilo ali. Então, concordo. Primeiro, a primeira etapa do trader é validar seu operacional e testar em mesa proprietária. Começa pequeno e depois, se sentir confiança, vai comprando as maiores. Depois dessa parte, você vai e começa a
construir o seu colchão financeiro. Você começa a realmente viver disso, ganhar mais dinheiro e aumentando as mesas, reinvestindo nas mesas, como ele falou. E a partir daí, eu acho interessante o quê? Você também, um pouco do percentual que você ganha no mês, sei lá, 10%, cada pagamento que você receber, 10% você coloca numa conta particular, numa conta privada. Por quê? Porque vai que no futuro acabe as mesas, ou você tenha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de capital, mas daqui a pouco uma mesa cai, outra mesa cai. Você tem uma baixa muito grande do seu capital. Ou vamos dizer que acaba tudo de mesa proprietária, proíbe mesa proprietária no mundo. E aí, como é que você vai ficar? E aí que, quando você tem, existem corretoras confiáveis, corretoras que são regulamentadas, e aí você vai, bota seu capital numa corretora regulamentada, 10% ao mês é como se fosse uma conta de investimento. E aquilo ali vai ser sua ferramenta de trabalho para quando você quiser ou quando você precisar operar aquele capital, ele está ali, mas não lhe custou tirar o seu capital todo ou vender uma casa ou alguma coisa do tipo para colocar ali e operar. Não, aquilo ali é só uma ferramenta que você tem de trabalho que você já sabe que você consegue operar e você vai deixar numa conta, numa corretora confiável. Eu acredito, e esse é o meu modo de agir, meu plano, e eu acredito que seja uma opção boa, certo? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar com todas as situações que o mercado pode oferecer. Então, se agora essa onda das mesas proprietárias está nos proporcionando isso, a gente aproveita. Mas a gente também pode, crescer uma conta particular para ter ali o nosso backup. Nem concordo que seja plenamente. Muito grande, mas sei lá, você chegar ali em $100 mil numa conta particular, como eu vejo muitos traders por aí de Forex, que eles têm $100 mil tranquilo ali como backup. Justamente. Eu também concordo plenamente com isso, tá? E eu tenho essa conta. E essa conta eu chamo conta seguro. Por quê? Se der pau nas minhas proprietárias, eu tenho essa conta que eu vou trabalhar lá no futuro. Às vezes eu abro uma posição, tenho um lucro, deixo lá. É como se fosse os juros, né? Que seja 0,5% ao mês, 1% ao mês, pelo menos para igualar ali no investimento. Thay, eu vou ter que sair, né? O papo estava muito bom, está muito bom. Eu tenho uma reunião agora às 20 horas, né? Eu vou chegar um pouquinho atrasado, não tem problema nenhum. É um assunto muito bacana para a gente trazer aqui no outro momento, hein? Quem sabe a gente traz esse assunto de mesa proprietária. A galera gostou muito, né? Acabou que nós saímos um pouco do tema e fomos para a mesa proprietária, porque acaba que ela também nos gera segurança, nos gera, tira o medo no meu sentido, etc. E por aí vai. Exato, vamos passar outra live, a gente marca aí uma próxima para falar de mesa. A gente vai continuar. Gratidão aí por todo mundo que apareceu, gratidão para o nosso convidado, mais uma vez, por topar aí a live, e vamos marcar novamente. Semana que vem a gente volta a conversar. Semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira, 19 horas. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, manda para a gente aí, manda no vídeo aí, no nosso Instagram, qualquer lugar. Aí pode deixar aí nos comentários do próprio vídeo, é mais legal, porque já tem organizado, beleza? Vamos sim. Cliquem aí no like, curtam, se inscrevam. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Thay. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.